Ah, super bem, eu tive que perturbar um pouquinho, né? Eu acabo no... Eu não gosto muito, né? Eu sei como que é a correria do futebol, às vezes no jogo você tá cansado, eu não gosto muito de estar pedindo, né? Tinha pedido no primeiro jogo, ele já tinha trocado com alguém, aí ontem eu fui perturbar mais um pouquinho, né? Tava mais tranquilo ali, eles venceram, né? Fizeram uma grande partida. Fui conversar com ele ali e falei, contei rápido, né? Que em 2019 eu tava lá assistindo ele, e ele perguntou, sério, cara, porque realmente você começar tarde no futebol surpreende a qualquer um, né? Então eu comecei muito tarde, comentei um pouco com ele ali. Um cara muito simples, muito humilde, né? Me tratou super bem. E eu até agradeço a ele pela forma que ele me tratou. A camisa do homem. E o que você vai fazer com essa camisa aí? Ah, vai pro quadro. Chato, né? Onde os outros cariocas pegaram adversários fracos e o Vasco que pegou o CSA, né? Não sei nem como conseguiu empatar um jogo, mas passaram, né? Passaram e o Flamengo ficou pelo caminho. E aí estão zoando, estão tirando onda, é momento aí de zoar, mesmo a gente sendo líder, vai ter que aturar, querem saber. É momento de ser zoado, aceitar, né? Demos mole. Demos mole. Que isso, Thiagão? Como é que tu começa um vídeo com essa cara, irmão? Não é, família? Tem cada coisa que você também tem que ouvir, que é só fazendo cara, né, de 22. Mas assim, eu sei que você aparece aqui diariamente para falar de Vasco. Mas rapidamente eu vou te contar um pouco da minha vida, aproveitando aí essa deixa do paparazzo. Lembra quando eu contei para vocês? Acho que foi hoje mesmo, né? Falando sobre o meu amigo flamenguista, eu só fiz isso para ele. Sofá FC. Só isso, nada mais, nenhum grito, nenhum argumento, nada. Sofá FC. Depois de algum tempo, na verdade, bastante tempo, ele me respondeu com a voz amargurada e disse: Ué, o Vasco tem chance? E eu rapidamente, também não fiz um pronunciamento, não utilizei de argumentos mirabolantes, não, simplesmente coloquei: Vasco sim, Flamengo não. Tô errado? Ué, Flamengo não tem chance, tá fora, tá eliminado. E o Vasco tá dentro, então o Vasco tem chance. Não precisa ser um gênio, né? Mas é isso, família. Coloquei esses dois cortes aí, mas isso é muito engraçado, né? Os caras ficam tirando uma onda de elenco e tudo mais e vêm utilizar o argumento de adversário fraco. Poxa, na outra fase anterior, o Flamengo pegou o Botafogo da Paraíba, uma coisa assim. O Fluminense também pegou um time de Série D. Botafogo também. Aí o Vasco pegou o Operário, né? Poxa, dos confrontos, sem comparação, mais difícil, né? E aí agora tá com um time desse, né, com uma folha dessa, com umas contratações dessas, vem utilizar esse tipo de argumento. Adversário difícil. Tá certo. Sofá FC, família vascaína. E aí, nesse sentido, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre a Copa do Brasil, trazendo algumas opiniões, né, repercutindo aqui as análises de alguns jornalistas da mídia mineira, paulista, né, falando um pouco sobre essas quartas de final. Olha, estão colocando o Vasco lá embaixo. Eu vou fazer aqui uma análise sincera dentro dessas opiniões, mas tem um ponto importante que eu trago aqui, que é um corte rápido do Rica Perrone, falando que 2 jogadores, após a partida contra o CSA, entraram em contato com ele e hablaram, e falaram, principalmente em relação ao Pedrinho. Então, se o Vasco mudar o comportamento, o nível de atenção, tesão, família, eu sonho sim, por que não? Eu vou sonhar, pô. Tudo depende deles. Tudo depende deles. E além disso, né, a gente vai falar aqui também um pouco sobre reforços, né? Me parece que o Vasco tá saindo um pouco da caixinha. Será que vai tentar outro francês? Payet vai fazer a ponte? Porque o Vasco está interessado num atacante francês que pertence à Fiorentina. Vamos falar novamente sobre o zagueiro, que a gente comentou mais cedo, né? O Vasco já fez a proposta, tá na mesa, e teve um jogador também, um ponta lá do México, que o Vasco tentou, mas o clube mexicano recusou. Então, família, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada. E fortalece também. Tiagão, tô a fim de comprar uma peça do Vascão oficial. Faz a ponte, dá assistência, dá o passe. Tá aqui. Parceria do canal Vasco em família com a Fute Fanatics. Todos os links das camisas vão estar aqui na descrição. Clicando no link, tem que ser no link. Comprando a camisa, vai estar dando uma moral para o Tiagão. Beleza? Fechou? Vamos seguir a nossa resenha.
Família, vou aproveitar também o gancho aí dessa história que o Brian, né, camisa 10 do CSA, contou sobre o Felipe Coutinho. Muito maneiro, né, cara? Ele ali no final, pegando a camisa, vai pro quadro, camisa do homem aí. O Felipe Coutinho é brabo. O Felipe Coutinho tem uma história no futebol, né? Voou baixo no Liverpool, Barcelona, Bayern. Daí, a gente espera que o Felipe Coutinho possa entregar um pouco mais, né, no nosso Vascão. História muito show. Mas vou aproveitar esse gancho, já que a gente está falando de meia armador, para falar um pouco sobre o Garré. Né, eu estava vendo aqui essa postagem dele. Seguimos avançando em busca do nosso objetivo na Copa do Brasil. Tá aqui, quartas de final. Vi muita gente aqui nos comentários, inclusive, né, elogiando o Garré. No programa Troca de Passes também, né, o Paulo Nunes, o PC, a galera elogiou bastante a entrada do Garré. De fato, foi a melhor participação dele nesses últimos jogos, conseguiu contribuir, pegou mais na bola, participou, associou, bateu no gol, perdeu uma boa oportunidade ali. Mas é assim, cara, sabe, família, é muito complicado, porque claro que tem a questão da qualidade, né, do atleta, que a gente fica na dúvida, porque o Vasco vem errando muito nessas contratações. E tem também a pressão, sabe? Cara, qualquer coisa que você for fazer na vida, pressionado, é difícil. E é o caso hoje do Lloyd e do Garré. Os caras, eles entram tentando o básico, não tentam uma jogada a mais, porque estão pressionados. Né? Eles têm que acertar, porque senão não voltam a jogar. É isso que está acontecendo. Tem um amigo lá, né, no grupo, a galera comenta lá, o Felipe, mandar um abraço pra ele, ele fala, o Lloyd não é ruim de bola, ele é só 22. Então ele entrou muito bem também no jogo lá contra o CSA. Tem mais uma oportunidade contra o Mirassol, que é que acontece em 2 lances, né? 2 erros, e aí a galera já tira pra merda, né? E o que eu falei aqui, poxa, não pode. Né? São 2 lances ali, cara, que, poxa, quem joga uma bola sabe, o cara demora a entrar no ritmo, tentou, errou, a defesa do Mirassol não é lá essa baba, né? O primeiro lance, falta de confiança. Aquilo ali é bola pra ele dominar, ajeitar e tentar chapar. Aí tenta driblar pra bater pra cruzar pra área, sabe? Não tem confiança. E o Garré entrou muito bem ontem, né? A gente espera que ele possa ter sequência, porque aí é mais uma peça para ajudar, porque o Diniz também precisa colocar na cabeça, né? A gente, claro, quer caminhar na Copa do Brasil, mas é foco total, né, no Campeonato Brasileiro, até pela nossa situação. Então, de repente, vai ter uma ou outra partida, cara, que você vai ter que preservar um jogador, o próprio Felipe Coutinho. Então, o Garré ganhando essa confiança aí, pode ser um jogador para jogar na função de meia armador, não é? Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre mercado da bola, né, o GE também confirmou essa situação em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos, né, que pertence ao Galatasaray. Tá aqui, ó. A proposta do Vasco por Carlos Cuesta é de empréstimo com obrigação de compra condicionada a metas. O canal Na Torcida Vascaínos também, né, trouxe essa informação. Vasco avança por Carlos Cuesta. O Vasco da Gama formalizou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro colombiano com obrigação de compra condicionada a metas. Um negócio parecido com o que foi feito com o Andrés Gomes. O Cruz Maltino enxerga as conversas com muito otimismo. Né? É um ponto também, né, que eu vou destacar na nossa análise, reagindo aqui com vocês, a galera falando das quartas da Copa do Brasil, porque entendo que a chegada de um zagueiro é fundamental, né, para o Vasco conquistar os seus objetivos, que é, né, permanecer na Série A nesse momento e caminhar, né, na Copa do Brasil. Eu não conheço esse atleta, é bom a gente analisar, e eu espero que o scout do Vasco, né, esteja fazendo isso, que é a questão física, porque lá na Transmarket tem vários jogos que ele está fora por lesão, né, mas é um jogador jovem, uma boa idade, 26 anos. Segundo o Lucas Pedrosa, é um cara de força física, e a gente sabe que no estilo do Diniz isso é importante, além de qualidade técnica. Então, idade, tá num grande clube, um grande clube da Turquia enxergou potencial nele, né, que é o Galatasaray, é diferente do Lloyd e do próprio Serginho, né, que o Vasco foi lá e contratou esses 2 jogadores do futebol turco, e também um jogador de seleção colombiana, né, e a seleção colombiana, diferente da Paraguaia, né, que eu falo aqui com vocês, apesar que tá fazendo, né, uma boa eliminatória aí a seleção do Paraguai, mas a seleção colombiana é uma seleção de talento, né? Então tem vários jogos lá que ele é titular da zaga da sua seleção. Então vamos ver, é torcer para que o Vasco possa acertar e aí só o tempo dirá se de fato, né, vai ser uma boa contratação. Mas é uma função, né, que o Vasco realmente precisa. E precisa de um jogador fora desse ambiente e um bom jogador, porque realmente a zaga do Vasco, os jogadores que jogam ali, estão bem impressionados, né, família vascaína. Seguindo aqui, pra gente falar sobre o francês, é isso mesmo. Já tivemos aí o Payet, agora, de repente, vamos ter Jonathan Iconé. É isso mesmo, tá aí, ó.
Vasco demonstrou interesse no atacante francês Jonathan Iconé. O jogador pertence à Fiorentina e estava emprestado para o Como da Itália. O seu clube não criará dificuldades para uma possível saída do atleta, desde que o Vasco entenda as exigências para uma possível transferência. Admar foi quem levou o atleta para o Lille e o jogador já sabe do interesse do Cruz Maltino e mantém conversas com Admar. É isso, né, família? São nomes que eu acho, né, que o Admar está participando bastante desses nomes, e aí a gente está colocando uma expectativa, vamos dizer, diferente, né? Porque a gente sabe que os scouts do Vasco, né, foram, né, responsáveis por tudo isso, né? Só acertaram no Nuno, vamos colocar assim. Então eu entendo que essa contratação do atacante, né? Cara, me deu um branco, do Gomes, né? Andrés Gomes, né? Foi uma indicação do Admar. Esse atleta aqui também é uma indicação do Admar, porque o Admar me parece que, né, ajudou na contratação dele para o Lille, família. Tá aqui, ó. Jogador de 27 anos, com passagens pelo PSG, né, na base. Chegou profissional do PSG e aí foi para o Lille, do Lille para a Fiorentina, e ele estava emprestado ao Como. Como, se eu não me engano, quem é treinador lá, não sei se saiu, tal, é o Fábregas, né? Aquele volante espanhol que jogava muita bola. Nessa temporada, família, 24-25, ele entrou em campo em 36 oportunidades, 6 gols e 1 assistência. Jogou ali, ó, deve ser a Conference League, né? Alguns jogos pela Fiorentina, e depois ele foi emprestado para o Como. Eu nem peguei aqui, né, porque tava bem embolado lá na ferramenta da Transmart, né? Tava embolado os jogos pela Fiorentina e pelo Como. Mas tá aí, nessa última temporada ele fez 36 jogos. E aí eu peguei aqui só para comparar a temporada 23-24, ele fez 43 jogos, 5 gols e 3 assistências, né? E nessa temporada 23-24, ele jogou bastante pela Fiorentina. Por exemplo, aqui em 32 oportunidades, né, que ele esteve no plantel, 18 foi como titular e 10 entrando no decorrer das partidas. Mas você vê, né, família, até pegando o Nuno como exemplo, né, 36 partidas, claro que ele me parece que, né, não era um titular absoluto. E na outra temporada, 23-24, 43 partidas. Mas é isso, né? Porque são times que não conseguem, assim, caminhar nas Copas, chegar longe nas competições, então tem um número de jogos reduzido, que é o caso do Nuno, né? O comentarista até falou, não lembro quem, o Nuno tá acostumado a jogar 40 jogos no máximo na temporada. Chega aqui, né, faz vários jogos, viagens e tudo mais. Então tem a questão da adaptação, né? De repente ele vai entrar em contato com o Payet, que esteve por aqui, né, recentemente. Eu tava vendo, assim, alguns lances dele. Parece ser habilidoso, parece ter recurso, é um ponta rápido, né, tá com uma boa idade também, 27 anos, e joga pela ponta direita. A maioria dos lances que eu vi, né, ele jogando pela ponta. Então, chegando ele e o Andrés Gomes, né, você traz mais opções, já que o Adson tá machucado ali para disputar a posição com o Ryan. Não sei se é o caso, né, de repente você achando um jogador para esse lado direito, o Diniz, de repente, tem a ideia de, né, em alguns momentos, colocar o Ryan de referência, né, porque tem carcaça para isso, tem corpo para isso, bate muito bem na bola, né, algumas oportunidades, pode ser assim, uma outra dinâmica que o Vasco vai ter com um jogador de mais mobilidade, e com as características do Ryan, né. O Ryan tem todo o potencial, tem toda a característica, a parte física, a altura para ser uma referência, um 9, sabe, ele é esse jogador versátil, eu acho isso. Então, próximo da área, tendo as oportunidades de finalizar e soltar aquelas sapatadas dele, família, vai fazer alguns gols, né? Não tem a presença de área, de repente, do Verratti, de brigar, né, de a bola achar ele ali, ele marcar os gols, mas vai trazer muito mais recurso, mais explosão, mais tabela, né, associar do que o Verratti. Então, pode ser uma possibilidade em relação à chegada desses jogadores. Um já confirmado, né, que é o Andrés Gomes, e agora o Vasco está tentando aí o Jonathan Iconé. É isso, família vascaína. E só para finalizar essa questão de mercado da bola, tá aqui, né, que o Vasco, segundo o jornalista Pip Sierra, né, o Vasco tentou a contratação de um atacante do Monterrey do México, o Johan Rojas. É isso mesmo, o Vasco ofereceu 27 milhões por 60% do passe do jogador, segundo esse jornalista, né, fora do país. Não sei se é um jornalista, né, colombiano ou mexicano, mas está trazendo aí essa informação. Jogador de 22 anos, família vascaína. Não vou me estender em relação a esse nome, já que o Monterrey recusou, mas me parece também que é um ponto, jogador de lado de campo. Vamos seguir aqui a nossa resenha, vou reagir com vocês, essa galera falando aí das quartas da Copa do Brasil, Benja, Mano, Ale lá em Minas, poxa, tem um jornalista que eu esqueci da Jovem Pan, e aí no final eu vou passar aqui o Rica Perrone falando
sobre essa situação, que 2 jogadores, após a partida contra o CSA, entraram em contato com ele e hablaram. Se liga só. O Corinthians é o grande favorito. Tem uma série de times aí que são fregueses do Corinthians na próxima fase e a chance do Corinthians ganhar esse título da Copa do Brasil é muito grande. Quem são os fregueses? São Paulo é freguês, apesar de... São Paulo Então, foi eliminado. caiu agora pro Atlético Paranaense, perdeu os pênaltis, mas era um baita de um freguês. O Atlético Paranaense é um baita de um freguês. O Atlético Mineiro, nos confrontos que tem com o Corinthians também, é um baita de um freguês. O Botafogo Bahia. tem batido no Corinthians ultimamente. E o Cruzeiro? Bahia. O Cruzeiro também. O Cruzeiro, bem, pra você ter uma ideia, o Corinthians na draga que tá no Campeonato Brasileiro, o Corinthians arrancou empate dentro de Itaquera. E o Cruzeiro mesmo dentro de Itaquera sendo favorito. Então, por exemplo, se você encarar alguns confrontos que o Corinthians tem pela frente, é claro, tem que manter os pés no chão, tem que ser humilde, não dá realmente aí pra achar que já ganhou. O jogador, o torcedor falar isso, bem, eu concordo 100%. O torcedor tem que estar empolgado, tem que estar comemorando mesmo aí o avanço para as quartas de final. Eu vou te falar, anota aí, galera da live, anota o que eu vou falar, por incrível que possa parecer. Se o Corinthians classificar hoje, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil desse ano. Anota. Se o Corinthians passar hoje, será o campeão da Copa do Brasil. Porque o time que tinha... O time que tinha forte era o Flamengo, gente. Pro Cruzeiro e pro Atlético, né? Família, rapidamente pontuando aqui sobre essa opinião, esse programa foi na quarta-feira, me parece, né? Então, o Mano não comentou sobre o Vasco na quarta-feira, né? Falei. Então, o Vasco ainda não tinha se classificado. Mas, assim, não dá pra negar, me dói falar isso, é claro. Não gostaria de falar, mas é uma realidade. O Vasco é um freguês, né, do Corinthians. E você não pode ficar chateado comigo por essa opinião, porque são os números, são os resultados. Tanto que o Vasco estava há 500 anos sem ganhar do Corinthians, ganhou, né, com o Mister Paiva. Mister Paiva nos ajudou a ganhar do Corinthians no ano passado por 2-0, né? Gols do Lucas Piton e aquele golaço de falta do Juan Sforza. Então, o Vasco também é um freguês aí do Corinthians. Mas tem um ponto, né? O Corinthians perdeu o Carício, né? Parece que não joga mais nessa temporada. E o Memphis também é dúvida para a sequência da temporada. Então, é um Corinthians que cai muito. Agora, não dá para negar que nesse tipo de competição, o Corinthians é enjoado. Nas últimas 3 Copas do Brasil, edições, quero dizer, o Corinthians chegou na semifinal em 2 e 1 na final. Então, assim, é um time que está enjoado nessa competição. Agora, em relação a time, 11 contra 11, se você tirar essa questão de histórico, o Vasco realmente com cabeça no lugar, confiança, não é um time que eu vou temer, não. 11 contra 11 eu acredito no Vasco. Agora tem essa parte, né, da urucubaca, do histórico, o Vasco, a verdade é essa aqui, que eu vou te dizer. O Vasco não perde para o Corinthians. É só você pegar os últimos jogos, derrotas e tudo mais. O Vasco não perde para o Corinthians. O Vasco entrega para o Corinthians. Porque ambos passaram de fase. E o Flamengo ficou no meio do caminho, inclusive caindo pelo Atlético. O Palmeiras, que é outro time fortíssimo também, já ficou pelo meio do caminho. Então, assim, foi uma rodada que deu uma clareada na Copa do Brasil. Se você pegar lá do dia do sorteio para hoje, sexta-feira, com os classificados todos já apresentados, olha, meu amigo, deu uma clareada boa aí pra quem quer levar o caneco, né? Eu até mais cedo, João, dividi em 3 prateleiras os times, os 8, né, que ainda sobrevivem na Copa do Brasil. Quais foram as prateleiras? A primeira prateleira, Atlético, Cruzeiro e Botafogo. Acho que o time do Botafogo é um time chato, encardido. A segunda prateleira, Fluminense, Bahia e Corinthians. E aí uma terceira prateleira com o Furacão, né, com o Atlético Paranaense e com o Vasco da Gama. Eu acho que ficaria mais aí. O Corinthians perdeu jogadores importantes, né? Inclusive o Memphis Depay. Então acho que deu uma quedinha. O Bahia é um bom time, evidentemente. O Fluminense fez essa campanha no Mundial, mas acho que Atlético, Cruzeiro e Botafogo estão um nível acima. Numa Copa, é o time, o elenco não pesa tanto. Acho que tem uma diferença entre o time e o elenco. O elenco é o seu grupo de reposição, você roda no campeonato de 38 rodadas, jogador suspenso, jogador machucado, jogador convocado, jogador desgastado, você tem como repor. Numa Copa, é importante que no jogo decisivo você tenha o seu time de 11 completo. E acho que o time de 11 aqui no Brasil as diferenças não são tão grandes, principalmente pega um grupo de 10 times mais ou menos, a diferença não é tão grande do time de 11 em relação ao outro. Desses 8, para mim o Vasco e o Atlético Paranaense em relação ao time, eles estão um pouco abaixo. O Vasco e o Atlético Paranaense. Acho que seria bem surpreendente se um desses fosse o campeão. Os outros 6, eu acho que a diferença não é muito grande entre eles. Pegar times titulares, se conseguirem jogar seus times inteiros. O Cruzeiro, o Atlético, o Galo foi ano passado finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. O Cruzeiro tá brigando pelo Brasileiro, inclusive. Aí você tem o Bahia, que é o 4º do Brasileiro, o Fluminense, que acabou de fazer uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, chegou em semifinal. O Corinthians chegou nas semifinais de Copa do Brasil nas últimas 3. Uma delas foi finalista, em 22 finalista, em 23 semifinal e 24 semifinal. Então também está indo bem nesse tipo de competição. E o Botafogo
No papel tem um bom time, na prática a gente ainda tá vendo que o time do Botafogo ele foi modificado durante a temporada, né? Mas no papel tem tudo, se encaixando aí para ser um time bom. Eu acho que esses 6, a diferença não é muito grande. Aí depende de circunstâncias, quem tá mais inteiro na hora do confronto. O Corinthians, por exemplo, se ele não tiver o Memphis num confronto decisivo de Copa do Brasil, o Memphis saiu machucado contra o Palmeiras, já perde um pouco. Aí nessa questão do time, já perde. Não joga o Memphis, joga, por exemplo, o Romero. É uma diferença considerável. O Corinthians, principalmente, ele precisa de ter Garro, Memphis e Yuri bem, para poder encarar o time dele de 11 contra o time de 11 ali do Cruzeiro, por exemplo, do Atlético Mineiro. Então é importante o Corinthians ter esse time de 11. Então acho que o Vasco e o Atlético Paranaense, que para mim seria surpresa se um deles fosse campeão. Os outros são parecidos, aí depende de circunstância. Quem, na hora do jogo, tiver com mais inteiro, menos desfalcado, de circunstâncias de jogo, não vejo muita diferença não entre os 6, só o Vasco e o Atlético Paranaense abaixo. Não é um massacre que o Vasco vai criando possibilidades claras e perdendo gols. Família, assim, cara, eu sei que tem muita gente que às vezes fica, né, não gosta desse tipo de opinião, mas uma análise bem sincera aqui, até porque eu sou um cara que, eu fujo, né. Não vou falar que todo mundo pensa assim em relação ao time do Vasco, né? Tem muita gente que pensa como eu. Eu acho o time do Vasco, o time titular, eu não acho um time tão ruim assim. Eu acho que é um time que é mal montado, que não tem tanta força, que não tem algumas opções de velocidade, principalmente no comando de ataque, também no setor de meio campo, e acho que o time acaba sofrendo defensivamente por isso, mas mesmo assim não é um time ruim. Não dá para chamar um time como Tietê, com Tietê, com Coutinho, Nuno, Ryan, PH e Léo Jardim de um time ruim. Não dá. E fora que a gente tem um artilheiro do Brasil, mesmo, né, tendo aqui essa análise que não dá para segurar o Verratti a todo tempo. Tem partidas que você pode sim segurar ele. Ontem, por exemplo, teve um influenciador na outra rede social que foi perfeito, eu concordo plenamente com ele. Cara, se o Verratti é tão importante assim, na sua cabeça, Diniz, por que não poupou com 3-0? Vou testar aqui uma outra variação, um time de mais mobilidade, eu quero ver como é que funciona, né? Já que, poxa, a gente tá com essa vantagem, e eu seguro o Verratti pro jogo contra o Galo. Não, ele tira o Nuno, acertadamente, o Coutinho também, cansados, né? Ryan saiu, mas o Verratti não sai. O jogador mais velho do ataque. Pô, isso não existe, cara. Sabe, isso não existe. Então o Vasco tem peças, sim, para competir com qualquer um, família. Essa é a minha visão. Agora, entra o lado emocional, e eu acho que o Vasco perde para todos aí, tirando o Atlético Paranaense, perde para todos esse lado emocional, essa carga. O Vasco sente quando é pressionado, o Vasco não sustenta, o Vasco toma gol, e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. E essa questão da defesa, que já é um problema do ano passado. Não sei se vocês se recordam, mas a gente bateu muito nessa tecla para competir na Copa do Brasil, quando a gente passou ali na semifinal, a gente bateu muito nessa tecla da gestão tentar uma contratação, um zagueiro para ser titular, né, para aumentar ali o nível, porque estava jogando, né, João Vitor, Léo e tudo mais, e não conseguimos. Então o Vasco hoje, defensivamente, é um time muito frágil. Agora, ajustando essas situações, família, eu vou te falar uma coisa, acompanhe o futebol. Dos times que ficaram aí, o Cruzeiro é um time que com a bola tem muito recurso, Botafogo, o Fluminense não é tão criativo assim, ainda mais, né, depois que perdeu o Ares, vem fazendo partidas assim, de resultado, não de atuação, tá? O Atlético Paranaense é um time abaixo do nosso, Galo tem muito recurso também, mas acho que o Vasco ajustando essa questão defensiva dá pra gente competir. Não é uma galinha morta não, como esses caras estão falando aí. Eu não acho, é uma visão minha. E aí tem esse detalhe aqui, que o Rica Perrone vai pontuar, que aí também eu acho que pode mudar esse panorama aí. Internamente, cara, os jogadores precisam acreditar, né? E isso é fundamental, né? Mudar essa energia, tomou o gol, vamos reagir, vamos lutar, vamos botar a bola pra dentro da rede, vamos orar, vamos rezar, vamos tirar essa urucubaca do corpo. É um grande volume de jogo, uma melhora que eu tenho dito aqui, jogo após jogo mesmo com as derrotas, o Vasco tem melhorado o seu padrão de jogo. Daí a ganhar só dos 500. Agora eu quero contar aqui para o torcedor do Vasco um detalhe interessante, não vou falar nome, não vou falar quem, mas 2 jogadores do Vasco, ao final do jogo hoje, me mandaram mensagem, em cima da mensagem que eu postei no Instagram, dizendo que eu estava torcendo muito pelo Vasco, principalmente pelo Pedrinho. 2 jogadores do Vasco me mandaram mensagem para mim falando assim, é isso, irmão, esse cara merece, dependendo da gente, a gente vai se matar aqui para esse cara ter o que ele merece. Então, me parece que o elenco do Vasco gosta muito do seu presidente e está muito disposto a ajudar e passar por essa situação difícil aí que o Pedrinho está passando. É um drama familiar, né? O Corinthians é o grande favorito. Família, deixa eu botar aqui no Rica, né, para finalizar. Não vamos estender mais, mas até puxando esse gancho aí do Rica, eu não posso colocar aqui, né, porque dá direitos autorais, mas está aqui, ó, a TNT Esportes destacou. O Verratti falando ali antes do jogo começar, né? A gente tem que jogar por 2 caras, Pedrinho e Diniz, que dão a vida pela gente. Então a gente espera, né, cara, uma outra postura do Vasco, né, uma sequência de bons resultados.
e chegar, né, confiante aí, independente do adversário nas quartas. A gente sabe que hoje a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que você, dependendo, claro, do adversário, você passando de um adversário difícil, né, e chegando numa semifinal, isso dá força, isso dá confiança, né, isso dá casca. Então tudo isso é importante, família. Eu vou continuar, né, acreditando, e claro que isso também passa, a confiança do torcedor passa por bons resultados. E o Vasco tem que entregar um bom resultado no domingo contra o Galo, né?